Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o Cyber Thiago canal e bora falar sobre a série Chambers da Netflix. Mas antes, cara, faz aquela sua inscrição aqui embaixo, deixa aquele seu like, ativa o sininho para continuar acompanhando os nossos vídeos aí se você tá gostando do trabalho, tranquilo? Chambers conta a história da garota Sasha, uma menina de 17 anos que é meio pobre e sofrida e mora ali com seu tio. Como se não bastasse ela ter sofrido bastante, a garota tem uma parada cardíaca violenta justo na hora que vai perder sua virgindade. Nisso, ela passa por um transplante de coração, onde ela recebe o coração da garota Becky, uma garota rica, filha aí do casal representados pela atriz Uma Thurman e Tony Golden. O Tony Golden é aquele cara que fez o vilão do Gush. Só uma curiosidade aqui, o cara que matou o personagem do Patrick Swayze. Só pra não dizer que a Uma Thurman é o único rosto conhecido já na série ali. Beleza. Só que a partir daí começam a acontecer uns eventos sobrenaturais bem perturbadores. A Sasha começa a ter acesso não só às memórias dos momentos mais tensos da vida da Becky, como começa a ter uma espécie de repetição dos padrões comportamentais da garota. E a Becky era simplesmente perturbada. E como se não bastasse essa invasão da Becky de dentro para fora na vida da Sasha, começa a haver uma invasão de fora para dentro, que é o que? A projeção dos pais da Becky na própria Sasha. Eles projetam a Becky na Sasha, por ela ter recebido o coração dela e tudo mais, algo até natural e compreensível de acontecer, porém não por isso menos perturbador. Com isso a garota acaba sendo aí, tendo a possibilidade de estudar no colégio que a Becky estudou, acaba recebendo o carro que era da Becky, enfim, acaba recebendo aí toda a vida da Becky, a carga emocional de peso da vida da Becky sobre a sua própria vida. E a Sasha já tem a sua própria vida, as suas próprias perturbações, né? Começa a sofrer com os tormentos aí do que parece ser o espírito da Becky sobre ela, querendo dizer para ela mais ou menos o que aconteceu no processo de morte. A Sasha é uma garota desconfiada, fechada, de confiar em poucas pessoas, pelo que a gente pode perceber ali na história, e ela vai ficando curiosa sobre o que aconteceu com a Becky e sobre a situação na vida daquela família ali, que é cheio de segredos, pelo que parece. Bom, tem muitos mistérios que envolvem a família da Becky aí. Para começar, eles fazem parte de uma espécie de culto esotérico de uma sociedade secreta ali, não é bem secreta, mas uma sociedade holística chamada Anexo. A sociedade envolve desde as produções de educação, com escola própria e tudo mais, até terapias de tratamento medicinal ou psicológicos. E a gente vê ali que aquele grupo que eles fazem parte, esse anexo, é um grupo realmente onde todo mundo meio que se mete na vida de todo mundo de forma invasiva em prol desse propósito da crença deles ali. A crença desse grupo envolve, aí vai um pouquinho de spoiler leve aqui, a fé no sagrado feminino e na Lilith, a tal primeira mulher de Adão aí, que também aparece no seriado Sabrina, e está sendo bem recorrente isso nas séries da Netflix ultimamente, o que é até interessante. A série abusa bastante do fator perturbação psicológica aí. Cada episódio é bem desgastante emocionalmente para você assistir, porque tem alguns jumpscares que não são gratuitos, são bem construídos dentro do enredo, mas também tem alguns momentos de tensão por meio da composição ali, da fotografia, que fazem com que você fique ligadão e apreensivo quase grande parte do episódio. E ao mesmo tempo você fica curioso e querendo assistir um outro episódio. Só que tipo assim, é maçante assistir 3 episódios seguidos, de 40 minutos de tensão dessa série. Então se os episódios fossem um pouco mais enxutos ou tivessem um pouco mais de descanso na apresentação da história, talvez ficasse um pouco mais interessante, um pouco mais fácil. Mas como é uma primeira temporada e além de estar contando a história, né, de estar introduzindo você no universo da história, tem essa função de corresponder ao gênero ao que a série pertence, que é o gênero psicológico, fica meio complicado mesmo você fazer uma coisa mais enxuta. Mas enfim, se você assiste um episódio só e tem um intervalo maior até assistir o próximo, você pode acabar se perdendo. Então é bom você assistir no mínimo 2. E os episódios até te aguçam a assistir 2. Mas 3, cara, não, você tem que estar com muito tempo livre, muito disposto, porque são 3 horas de tensão ali, de apreensão, de nervosismo, de uma história que é um pouco mais lenta para ser contada mesmo, uma história que vai se arrastando um pouquinho. Só que cada episódio novo apresenta uma história, um elemento novo dentro da história, mas não de uma forma gratuita ou de uma forma pop-up, tipo assim, pô, brotou um personagem aqui que eu não sei porque que brotou não. É bem construído, o enredo é bem construído e isso é bem interessante. Então a série apresenta um enredo bem construído, uma boa fotografia, uma atuação muito legal. Voltando à fotografia aqui, tem uns destaques
nas expressões dos personagens muito interessantes. A série tem um caráter naturalista bem legal, você vê o choro, você vê a agonia, a atuação muito boa, porque tem momentos em que você, até no momento do jantar ali da família da Beck com a Sasha e o tio dela, que você consegue sentir a tensão expressa em cada um deles ali. Os personagens principais são os pais da Beck, a própria Beck ali atormentada em forma de espírito, alguns amigos dela mais próximos, o irmão dela, o Elliot, que é aquele garoto com cara de malhação que eles colocam só pra série ter um pouco de atratividade, mas não é um personagem de importância tão forte, tão marcante. Não, boa importância ele até tem, mas não é um personagem tão marcante, é mais genérico. Acho que na segunda temporada ele vai ter uma importância mais significativa. A amiga da Sasha, que é uma garota ali superdotada, inteligente, que entende de computadores. Então a série envolve também tem uma interessante representação étnica nativa americana, que compõe a história ali com um flerte de xamanismo, já que isso tem a ver com a ideia de terapias holísticas e tudo mais, chakras. Toda a história se passa no oeste americano, e o oeste americano parece ser um lugar que carrega um pouco mais forte aí essa presença da cultura nativa americana. Então a série é boa, é legal, é interessante, mas eu acho que a segunda temporada vai ser mais promissora do que a primeira. Agora é esperar pra poder ver, né? Valeu galera, um abração, até mais aí.